Olá! Hoje a gente vai mergulhar num sentimento que, olha, todo mundo conhece muito bem. Aquela frustração de esquecer algo importante. Vamos tentar entender por que isso acontece tanto hoje em dia e qual é o custo real disso na nossa vida. Pensa naquela cena clássica. A pessoa já saiu de casa, bateu a porta, tá no caminho e, de repente, pá! Daquele estalo. A carteira, as chaves, o celular. É um momento que o coração até gela, né? Uma experiência que virou quase um ritual da vida moderna. E o impacto é na hora. Não tem jeito. Não é só um incômodo. É tempo precioso indo pelo ralo, a agenda do dia todo que já começa a desandar e, claro, aquela dose de estresse que ninguém pediu logo de manhã. Mas e se eu te disser que esse esquecimento todo talvez não seja bem uma falha nossa? Pois é, a neurociência tem uma visão bem diferente sobre isso. Uma que explica por que nossa memória parece nos deixar na mão com tanta frequência. É aqui que a gente vira a chave. A gente costuma achar que esquecer é um defeito, uma falha do sistema. Só que a realidade neurológica mostra que é o oposto. O esquecimento funciona, na verdade, como um mecanismo de defesa. É uma característica do cérebro, não um bug. Exatamente. Pensa bem, o cérebro é bombardeado com informação o tempo todo. Para não dar um curto-circuito, ele precisa selecionar o que fica. Esquecer, então, é uma forma super inteligente de filtrar o ruído, de focar no que importa e jogar o resto fora. É pura estratégia de sobrevivência. Tá, mas se o nosso cérebro é tão bom em filtrar, por que a gente está esquecendo coisas tão básicas? Bom, o problema é que o mundo de hoje colocou esse filtro para trabalhar em modo turbo, sobrecarregado. E o grande vilão dessa história é o estímulo digital que não para nunca. O bombardeio é constante, né? São as notificações piscando, vibrando, apitando, o tempo todo brigando pela nossa atenção. Aí chegam os e-mails, um atrás do outro, cada um querendo uma resposta, uma ação imediata, quebrando o nosso raciocínio. E, claro, as redes sociais, com aquele feed infinito que suga a gente para dentro. Cada um desses estímulos é uma nova informação para o cérebro processar e, na maioria das vezes, descartar para poder seguir em frente. E aqui está o pulo do gato. Esse fluxo maluco de informação não só sobrecarrega o nosso filtro mental, como também pulveriza o nosso foco. Nossa atenção fica quebrada em dezenas de pedacinhos ao longo do dia. E aí, fica muito, mas muito mais difícil se concentrar em tarefas essenciais, como lembrar de pegar tudo antes de sair. Isso nos leva direto para a consequência prática, aquela que a gente sente no bolso e no relógio. O prejuízo de esquecer vai bem além da raiva do momento. Afeta nosso dinheiro e o nosso bem mais valioso, o tempo. Vamos quebrar aquele exemplo simples em etapas. Parece bobagem, mas olha o processo. Sair, perceber o erro, ter que voltar tudo, pegar o que ficou para trás e só então, ufa, começar o dia de verdade. Cada passo desse é um prejuízo. Sendo bem otimista, a gente está falando de, no mínimo, uns 30 minutos perdidos. Meia hora! É tempo que podia ser usado para adiantar o trabalho, tomar um café com calma, enfim, qualquer outra coisa. E tem o custo financeiro, claro, seja na gasolina gasta para ir e voltar, na passagem a mais do ônibus ou, pior, quando se precisa comprar algo às pressas para substituir o que ficou. É um dinheiro que sai do bolso por uma coisa totalmente evitável. E aí, o que a gente faz? Estamos fadados a viver nesse ciclo de esquecer e perder? Não precisa ser assim. O primeiro passo, e talvez o mais importante, é ter consciência do que está acontecendo. Então a gente consegue ver a conexão, né? A causa é essa hiperestimulação do mundo digital. Isso força o cérebro a entrar num modo frenético de priorizar e descartar a informação. E o efeito colateral? Perda de tempo e dinheiro com as coisas mais básicas do dia a dia. Entender essa lógica já é meio caminho andado. A partir do momento que a gente entende o problema, podemos usar algumas estratégias para ajudar nosso cérebro. Coisas simples, como listas e agendas, funcionam como uma memória externa. E práticas como mindfulness ajudam a treinar o foco, a diminuir o barulho mental, deixando a gente mais presente. E a gente termina com essa reflexão. Num mundo que foi desenhado para roubar nossa atenção a todo custo, proteger o nosso foco virou quase um ato de resistência. Pensar em como criar barreiras contra a distração e fortalecer nossa concentração não é só sobre produtividade, né? É sobre bem-estar.